Olá meus amigos, eu estou aqui de volta. Eu já queria ter feito este vídeo há umas semanas, mas aconteceram umas coisitas e não deu. Mas prontos, como eu tinha dito no último vídeo, eu vou-vos contar como foi que Deus disse para mim, mostrou-me que eu teria que pedir perdão a duas pessoas. Uma delas é o meu ex-namorado, e dizer a ele que eu tinha feito algo no ocultismo, na macumba. Eu não gosto desta palavra, mas prontos, para ficar de melhor entendimento, eu tinha feito algo para ele, eu teria que lhe pedir desculpas. E há uma outra pessoa também que é a mãe de um amigo do meu filho, aqui na Alemanha. E prontos, eu vou-vos contar como foi que isto aconteceu e qual foi a sensação, o sentimento que isto causou em mim, a transformação que isto causou em mim. Eu já disse o meu nome? O meu nome é Marisa, bem-vindos ao meu canal Caminhada com Deus. Então, isto foi assim. Eu já estava há um bom tempo atrás, eu acho que isso foi há mais ou menos 3 anos atrás. Eu já tinha dado os meus primeiros passos com Deus, eu já estava a caminhar com Ele, eu já fazia parte do meu círculo de oração e pronto, eu já estava com Deus, mas no começo, não é? Depois Ele vai trabalhando em nós, Ele vai nos mostrando ainda tudo aquilo que nós temos que fazer, ou que deixar de fazer. Isto é uma caminhada, é um processo que nós temos que estar sempre abertos para deixar com que o Espírito Santo trabalhe, fale connosco, não é? Pois é, uma vez eu tive uma grande briga com a mãe de um dos colegas do meu filho. Foi uma discussão horrível, na verdade nem foi uma discussão somente, nós nos pegamos mesmo a sério, né? Puxamos o cabelo uma da outra e brigamos. E o meu vizinho, um outro vizinho, teve que sair de casa rapidamente e vir nos separar. E pronto, foi daquelas coisas que só percebe quem tem irmãos. Parece aquelas lutas de irmão, né? Que puxa o cabelo do outro e pronto, foi assim. Foi assim. Esta pessoa usa óculos, os óculos dela ficaram todos partidos, ficou todo partido. Aqui ao pé, isto foi ao pé da minha casa, não é? E pronto, foi uma coisa horrível que nunca me tinha acontecido. Até aquela altura eu só tinha brigado assim mesmo com as minhas irmãs. Nem mesmo com, aquelas brigas de escola ou coisa assim, nunca tinha tido, somente com esta pessoa depois. E o que é que aconteceu? Claro que nós deixámos de nos falar, não é? Depois eu ainda comecei a receber ameaças da irmã dela, que é um transexual, começaram-me a ameaçar, eu tive que fazer parte na polícia, fazer queixa na polícia. Also, foi uma confusão que eu nunca me tinha visto em algo assim, em algo parecido. Nunca. Mas, e depois disto ter acontecido, uma das minhas amigas, a minha melhor amiga, que é cristã, eu já falei sobre ela aqui nos meus vídeos, ela disse para mim: Marisa, porquê que tu não vais simplesmente ter com ela? Tu pedes desculpa, tu dizes que isso foi errado o que aconteceu e já está, e acaba com esta situação toda. Eu olhei para a minha amiga e eu disse: quem? Eu? Pedi desculpas? Não fiz nada. Não, desculpa lá, mas eu isso não faço. Eu não faço isso, não vou pedir desculpas a ninguém. E Deus disse: eu não fui pedir desculpas, não fui, amigos. A minha amiga já está há bem mais tempo ela já está há bem mais tempo com Deus, ela já está bem mais amadurecida
do que eu já estava, não é? Porque o amadurecimento com Deus em Jesus não depende do tempo em que a pessoa está, mas sim como a pessoa realmente se entrega nesta relação. Mas ela é realmente também alguém que se entrega e que, pronto, né? Viu isso como, vai lá, pede desculpa, acabou. Eu disse, não, nem pensar, não vou fazer isto, não quero, não vou me humilhar ainda a pedir desculpas. E não o fiz, eu não o fiz. Até que depois, passado um bom tempo, e nós nos víamos, de vez em quando nós nos víamos, muito raramente, mas nós nos víamos. E é claro que quando nós nos víamos, nós já não falávamos uma com a outra, né? Virávamos assim a cara e prontos. E então, depois de um bom tempo, quando eu entreguei a minha vida realmente a Jesus, eu comecei a procurar mais e a ler a Bíblia. Então, uma vez, ao ler a Bíblia, ele falou comigo e disse para eu ir pedir desculpa àquela pessoa, pedir perdão. Eu pensei assim, não Deus, não, desculpa lá, mas isso eu não faço, né? Eu não fiz nada, a culpa não foi minha, não vou pedir desculpa, não vou pedir perdão, não vou. Mas o que é que aconteceu? Depois, uma vez, eu vi esta pessoa, ela já estava um pouco distante de mim, mas o Senhor falou outra vez no meu coração, vai até ela e pede perdão. E eu disse para Deus, mas agora ela já está um pouco distante, da próxima vez que eu lhe ver, então, Senhor, se é isso que eu tenho que fazer, da próxima vez que eu a ver, faço isto, vou ter com ela e vou pedir perdão. E eu pensei que até eu voltar a ver esta pessoa, Deus iria me dizer, já não é preciso tu ires fazer isso, deixa estar, prontos. Porque nós não nos víamos, nós já não nos víamos, ou melhor, víamos, nós não nos encontrávamos, mas nós já não nos víamos com muita frequência, era mesmo assim de vez em quando, ou passar na rua ou coisa assim. Então eu pensei, olha, se calhar até a próxima vez que eu a voltar a ver, Deus vai dizer, ok, então deixa estar, já não tens que lhe pedir perdão. Mas não foi isso que aconteceu, não é? Um dia eu estava nas compras, numa loja, e quem é que eu vi? Eu vi ela também ali nas compras, a ver as suas coisas. Mais uma vez o Senhor diz, vai lá e pede perdão. Eu olhei ali na loja, estava tanta gente, eu disse a Deus, mas aqui na loja? Não, Deus, não. Aqui depois alguém ainda se calhar vai ouvir esta conversa. Não, aqui não. Mas da próxima vez que eu vir ela sozinha, então eu vou lá e eu vou falar com ela. Eu prometo, eu vou falar com ela. E depois eu pensei mais uma vez, até eu vir ela sozinha, sei lá quando é que vai ser, até lá Deus vai me dizer, não é preciso pedir perdão. Mas mais uma vez, em muitos poucos dias, outra vez, em pouquíssimos dias, o que não era normal, eu voltei a ver esta pessoa. E desta vez ela estava na rua, à frente de uma loja, ela estava a ver umas coisas que pertencem de uma loja, mas na parte de fora, na rua, onde ninguém estava lá perto ou coisa assim. E eu estava não muito distante dela, no outro lado da rua, só tinha que atravessar e ir ter com ela. E quando eu a vi a ver as coisas assim, bem distraída, da loja, mas na rua, eu pensei, desta vez eu tenho que ir mesmo. Isto é mesmo o que Deus quer que eu faça, então agora vou ter que fazer, né? E eu fui lá ter com esta pessoa e eu disse para ela, olá pessoa, eu queria te pedir desculpas. O que aconteceu entre nós não foi correto, por isso eu venho aqui e te peço perdão. Mas eu tenho que te dizer, eu só estou a fazer isto porque eu sou cristã e porque Deus me disse para o fazer.
porque na realidade eu continuo a não ver o meu erro. Eu estava tão orgulhosa que eu disse, mas também é verdade, não é? Eu já ouvi um dia uma pregação em que o pastor disse, quando é assim, a pessoa nem tem que se justificar e dizer que faz isso porque é cristão, somente ir e pedir perdão. Mas Deus conhece o nosso coração, não é? Por isso, se eu dissesse a ela ou não dissesse, Deus sabe exatamente o meu coração. Porque o que me fez lá ir? E o que me fez lá ir simplesmente foi a obediência a Deus. E eu acho que na verdade não é nada mal quando tu chegas para uma pessoa e dizes, eu estou a fazer isso em obediência a Deus, a sua palavra. Não sei, mas eu fiz assim, eu disse-lhe, eu continuo a não ver o erro na minha parte, mas eu sou cristã e eu não acredito que Deus esteja contente comigo com esta situação. Se eu passar agora assim por ti simplesmente e continuar e deixar com que esta situação continue, por isso eu peço-te desculpa por tudo o que aconteceu. Essa pessoa olhou para mim e disse-me, tá bem Marisa, tá bem, eu aceito as tuas desculpas. Está tudo bem. Vamos fazer de conta que nada aconteceu. Eu aceito as tuas desculpas. Amigos, e eu então, pois, virei-me para me ir embora. E o que é que aconteceu? De repente, começaram a descer lágrimas dos olhos. Simplesmente lágrimas. Um sentimento que eu não percebia o que era. Era algo em mim que eu não consegui perceber e eu pensei, mas que raios, porquê que eu estou agora, porquê que eu estou a chorar aqui no meio da estrada? Depois eu ainda disse a Deus, estás a ver Deus? Prontos, eu já pedi desculpa a ela e ela nem sequer retribuiu as desculpas. Ela pelo menos podia também ter dito, tá bem Marisa, eu também peço desculpas, eu também não reagi certo, mas nem isso ela fez. Mas prontos, eu pedi desculpas, eu fiz o que eu tinha que fazer e prontos. E eu continuei o meu caminho no meio da estrada, a limpar as minhas lágrimas, a pensar, mas o que é que está a acontecer agora comigo? Porquê é que eu estou a chorar? Eu não estou a entender. E eu fiquei sem entender também durante uns dias. Aquele dia passou, eu depois de um certo tempo até esqueci-me desta situação, até que eu estava ao telefone com o meu ex-namorado. Este ex-namorado foi o meu namorado na juventude, quando tinha 17, 16 anos. E foi nesta altura que eu comecei a entrar mais no ocultismo. E enquanto nós nos falávamos ao telefone com um telefonema em vídeo, né? Nós estávamos assim a falar. Enquanto nós nos falávamos, eu senti mais uma vez como o Espírito Santo me disse, diz a ele o que tu fizeste e pede-lhe desculpa, pede-lhe perdão. E eu disse a Deus, não, como é que eu vou dizer a uma pessoa que eu fiz algo para ela, o meu ex-namorado, como é que eu vou dizer a ele que eu fiz algo no ocultismo para ele? Ele nunca mais vai querer falar comigo. Não, Deus, não, eu não posso fazer isso. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, sabemos que Ele está a falar conosco e quando nós queremos mesmo continuar a estar nesta caminhada com Ele, então acabamos por fazer, nós fazemos aquilo que Ele nos diz, não é? Então nós estávamos a falar e eu disse para ele, olha, eu preciso dizer uma coisa. E ele disse, Marisa, diz lá o que é que foi. E eu disse para ele, sabes, eu me converti, eu agora sou cristã.
E ele disse para mim: ah, que bom, eu também me converti, eu também sou cristão, fico muito contente por ti. Isso quer dizer agora que nós somos também irmãos em Cristo. E eu, entretanto, disse para ele: sim, mas isto não é tudo. E ele disse para mim: então, o que há mais para contar? Diz-me. E eu fiquei sem saber como dizer, claro, né? Demorei um bom tempo para lhe dizer e ficava sempre, sabes, e ele dizia: diz o que é? Diz-me. E eu dizia para ele: sabes, é que se calhar, sabes, eu vou-te contar uma coisa, se calhar tu depois não vais mais querer falar comigo. E eu entendo se tu não quiseres falar comigo, mas eu tenho que te contar isto. E ele dizia-me: então diz, Marisa, o que é que tu queres contar? Tu estás doente, Marisa, tu tens uma doença, o que é que foi? Eu disse para ele: não, eu não estou doente, não apanhei nenhuma doença. Então diz, Marisa, dizia-me ele. E eu disse para ele: sabes, é assim, antes de eu ser cristã, antes de eu entregar a minha vida a Jesus, eu estava no ocultismo. E ele ficou a olhar para mim e eu disse para ele: pois é, e eu tinha feito algo para ti. E ele continuou a olhar para mim e me disse: ah, era isto, mas eu já sabia, Marisa. E eu disse para ele: como? Tu já sabias? E ele disse para mim: sim, eu já sabia. Na altura em que nós estávamos juntos, isto ainda foi dito entre nós. Eu é que não sabia, né? Mas ele disse-me que na altura que nós estávamos juntos, na altura que juntos e que tínhamos terminado então o namoro, porque foi aí que eu comecei no ocultismo, né? Ele disse-me que já tinha sido falado entre o nosso grupo de amigos, nós tínhamos um grupo de amigos, não é? Já tinha sido falado e que ele já sabia disso, desta situação. E eu fiquei assim a olhar para ele e depois ele olhou para mim pelo telefone, pelo telemóvel, não é? Pela câmara. Nós estávamos assim a falar, assim, e eu estava a olhar para ele e ele para mim e ele disse para mim: mas sabes uma coisa? Eu te perdoo, tu estás perdoada. E naquele momento, amigos, quando ele me disse: eu te perdoo, tu estás perdoada, eu tinha me esquecido que ele me podia ver. Eu tinha ficado completamente, não sei, outra vez distante. O meu coração, eu comecei outra vez a sentir os mesmos sentimentos de quando eu tinha falado com a primeira pessoa, não é? Com aquela outra, com a senhora, e os meus olhos encheram-se de lágrimas e mais uma vez eu comecei a chorar. As lágrimas começaram simplesmente a correr, a descer pelos meus olhos. E eu fiquei ali assim parada com o meu telemóvel a olhar para ele e as lágrimas a descerem. E ele olhou para mim e disse: mas tu estás a chorar? Porquê que tu estás a chorar, Marisa? E eu disse para ele: eu não sei porque que eu estou a chorar. E ele olhou para mim e disse: como? Tu estás a chorar? Tu não sabes porque que tu estás a chorar? E eu disse para ele: sim, eu não faço ideia porque de eu estar a chorar. Eu continuava a chorar, né? As lágrimas a rolarem. E eu simplesmente assim, parada, a olhar para ele e com as lágrimas a descerem pela cara. E ele, entretanto, disse-me: mas eu sei porque que tu estás a chorar, Marisa. Eu olhei para ele e disse: tu sabes? E ele disse: eu sei. Queres que eu te diga o porquê que tu estás a chorar? E eu disse para ele: sim, diz-me. Se tu sabes porquê que eu estou a chorar, então diz-me, por favor. Porquê que eu estou a chorar? E ele disse para mim: tu estás a chorar porque tu estás a sentir neste momento o Espírito Santo em ti, no teu coração.
E amigos, aquilo foi tão bom, foi um sentimento, foi algo que me preencheu totalmente. E depois de eu ouvir ele a dizer isto, eu pensei, sim, é isto, é o Espírito Santo, é uma sensação de liberdade, é uma sensação de preenchimento, de amor. Foi exatamente o mesmo sentimento, a mesma sensação, as mesmas lágrimas que me correram no momento em que eu tinha pedido perdão àquela senhora. Eu pensei assim, eu obedeci o que Deus me disse para fazer, eu fiz o que Ele disse para fazer, e eu realmente eu posso sentir a presença dEle. Quando nós fazemos aquilo que Deus nos manda, quando nós obedecemos o ensinamento que está na Bíblia, então acontece mesmo uma transformação em nós. Não quer dizer que tu, se calhar, agora digas, ok, eu vou pedir perdão a alguém para ver se também me acontece o mesmo, para ver se eu tenho o mesmo sentimento, se eu também choro. Eu acho que não é? Eu tenho a certeza que com aquilo Deus queria me mostrar que é verdade o ensinamento da Bíblia. Deus já sabe todas as coisas, não é? Então Ele com certeza já sabia que eu iria fazer este canal, estes canais, tanto este como o alemão. E eu acho que as experiências que quando tu contas, as pessoas conseguem imaginar, conseguem sentir contigo, não é? Por isso, eu não estou aqui a dizer, olha, se tu fores pedir perdão, tu vais sentir a presença de Deus, ou tu vais começar a chorar sem saber o porquê e as tuas lágrimas. Não, o que eu estou aqui a dizer é, se tu obedeceres a palavra de Deus, andares nos seus caminhos e fizeres o que te está escrito, os seus ensinamentos, então realmente vais estar cada vez mais perto dele, e o Espírito Santo vai estar em ti, vai te encher, vai te preencher e vai limpando tudo aquilo que precisa de ser limpo, e vai dando espaço, vai te preenchendo com os frutos do Espírito, não é? O amor, por exemplo. Sim, por isso, obedece a palavra de Jesus, obedece os ensinamentos, né? Há muitas pessoas que dizem, eu preciso tanto de oração, eu oro bastante, eu faço muitos jejuns, muitas campanhas, mas a minha vida continua presa, continua amarrada, porque muitas vezes nós também, a nossa libertação, a libertação da nossa vida não depende somente de jejum e oração, depende de obediência à palavra de Deus. Quanto mais nós obedecemos à palavra de Deus, mais Ele vai nos libertando daquilo que não é dele, daquilo que Ele não quer que esteja em nós, e vai nos preenchendo com os seus frutos, com o amor, a paciência, vai nos libertando de tudo aquilo que não nos pertence mais, e tu vais então sentindo realmente a tua vida a andar para frente. Tu vais sentindo a tua libertação da tua vida, e vais te sentir cada vez mais perto do Senhor. Na palavra de Jesus diz, se tu estiveres com problemas com alguém, então vai, reconcilia-te e depois volta e dá a tua oferta, não é? Ou então, para seres perdoado, tens que perdoar.
para que Deus também te perdoe dos teus pecados. E é por isso que nós temos que fazer realmente o que está na Bíblia, para que Deus também nos perdoe e nos liberte de todas as amarras que nos têm mantido presos em uma vida de escravidão, em uma vida de ódio, não é? De pressão. Às vezes nós sentimos assim uma pressão em nós, no nosso coração, e pensamos, isto é o diabo. Se calhar isto é simplesmente a falta de obediência da palavra de Deus. Eu espero que este vídeo tenha te abençoado. Dá o teu like, escreve o teu comentário. Fica bem na paz de Deus. Até a próxima vez. Tchau!